11h15, o Alô Espírito Santo começa com imagens do enterro do policial rodoviário federal que matou a ex-namorada, a comandante da Guarda Municipal de Vitória. Diego Oliveira foi sepultado num cemitério da Serra. Lembrando que a comandante Deise havia procurado a mãe do policial para se queixar das ameaças. A nossa equipe esteve no enterro para tentar falar com os familiares. Já já eu trago para você todos os detalhes. Muito bom dia para você. A gente começa hoje com um confronto entre os traficantes e policiais que aconteceu em Vila Velha. O negócio foi pesado, viu? Com direito a mais de 40 tiros, muita bala. Arleson Schneider, o que você traz de informação sobre isso? Bom dia. Olá, Dani, bom dia a todos ligados aqui no Alô Espírito Santo. Essa história aconteceu na Rua Roma. É uma rua muito humilde, de estrada de terra, onde falta tudo, coleta de lixo, calçamento, iluminação, mas sobra criminalidade, sobra tráfico de drogas. Ontem a Polícia Militar estava realizando um patrulhamento lá na região 5 de Vila Velha, região essa que tem sofrido pra caramba com a ação de criminosos, e eles foram parados por um morador que falou assim: polícia, numa rua ali tem um pessoal vendendo droga, eles estão armados e o pior, estão ameaçando moradores, porque nas antigas traficantes respeitavam o morador, mas isso aí acabou. Então os policiais, eles saem da avenida principal e quando eles viram na Rua Roma, de longe eles visualizam 4 homens, com pelo menos 2 deles armados, com uma arma na mão. E aí os policiais de longe: polícia, polícia, entreguem as armas. Ao invés de eles entregarem as armas, se renderem, fizeram diferente. Apontaram a arma em direção aos policiais e atiraram e saíram correndo. Os policiais, então, não tiveram outra alternativa senão reagir. Atiraram de volta e ali foram disparados mais de 40 tiros entre fuzil e pistola calibre 9mm. 2 munições aí com alto poder de destruição. A parede de uma casa lá parecia que a gente estava no Irã, parecia que estava lá na faixa de Gaza. Então esses 4, eles pulam o muro de uma casa. O portão estava entreaberto, a polícia vai atrás. 2 deles já estavam ali no quintal e um deles, inclusive, tinha sido baleado. Estava bastante machucado. Os moradores falaram, inclusive, que os criminosos só se entregaram porque um deles, se continuasse lá, ia morrer. A gente bateu um papo com a avó dele e daqui a pouco a gente vai exibir essa entrevista, mas outros 2 se esconderam no banheiro dessa casa. E nessa casa mora uma mulher com a filha, com 2 netos. Uma família de pessoas do bem, de pessoas que não são ligadas ao tráfico de drogas. Você imagina, Dani, 1h50 da madrugada, 2 horas da manhã, você dormindo em casa tranquilo, quando pensa que não, 2 camaradas invadem a sua casa para poder se esconderem no banheiro. Então a proprietária dessa residência autorizou a entrada desses policiais e os PMs então flagraram os 2 que estavam no banheiro. Um deles estava com revólver calibre 38 com 5 munições deflagradas. O que é isso? Os 5 tiros que tinham dentro do revólver foram disparados em direção aos policiais. O menino que foi baleado tem 19 anos, ele foi levado para a UPA de Riviera da Barra. Teve ali os primeiros atendimentos e foi transferido para o Hospital São Lucas, onde deve passar por uma cirurgia na tarde de hoje. A região 5 de Vila Velha, Dani, amigos ligados aqui no Alô Espírito Santo. A gente tem acompanhado nas últimas 3, 4 semanas, né, a situação de medo e terror vivido por moradores e comerciantes lá daquela região, né? Até então, entre uma facção e outra facção. Aquela história de um querer tomar o ponto de venda de drogas do outro. E por conta disto, a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Guarda de Vila Velha têm intensificado o policiamento lá na região. Hoje, era polícia e guarda para tudo quanto é lado. Então, depois de algumas semanas de violência, pelo menos 3 assassinatos lá na região, a polícia tem feito o seu papel, tem ocupado o bairro. E ontem eles foram atender um pedido de um morador que estava desesperado por conta do tráfico. Pô, você imagina, a moradora falou: gente, eu para poder chegar em casa do trabalho, eu tenho que passar pelos caras, pedir licença. Licença, hein, rapaziada, licença aí, hein, vou entrar em casa. Você imagina você morar num local que você tem que pedir licença para um menino de 15, de 16 anos. Por favor, posso entrar na minha casa? Então,
São nessas condições que os moradores da Rua Roma vivem. Eles não aguentam mais. Então a polícia fez essa ação. Os 4 que estavam na rua foram presos. Dentre eles, esse rapaz que está baleado, de acordo com a avó dele, o estado de saúde é estável e deve passar por cirurgia hoje. Parece que um dos tiros atingiu as costas desse rapaz. Agora, os 4 foram presos, 2 armas apreendidas, 7 pinos de cocaína também foram localizados. Dani, você imagina como é que fica o morador, a criança que estava dentro dessa casa, 2 crianças, uma de 8 e outra de 6 anos, dormindo, 1 e pouco, 2 horas da manhã, 2 caras invadindo a sua casa para poder se esconder no banheiro de casa. A gente bateu um papo com o pessoal dessa residência, com os vizinhos, e ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais a ação de traficantes lá naquela rua. A gente saiu de lá agora há pouco, lá do bairro, e olha, era polícia para todo lado. Então, pelo menos, a sensação de segurança, ela existe lá na região. Porque polícia e guarda a gente pode falar que não tem. Porque todas as ruas que a gente virava, era uma viatura passando para lá, outra viatura passando para cá. Na última semana, na quinta e na sexta-feira da semana passada, acompanhamos 2 operações da Polícia Civil que buscam 6 criminosos que têm mandados de prisão em aberto. Então, a Polícia Civil, Militar e a Guarda têm feito o trabalho delas. Mas o tráfico ainda é insistente. Por quê? Porque a polícia vem, troca tiro na boca de fumo aqui, 2 dias depois, a boca de fumo está na rua do lado. Essa Rua Roma, por exemplo, eu não conhecia. Até então eu achava que o ponto de venda de drogas ficava lá no ponto final do bairro, que era antigamente. Então eles vão migrando, vão trocando de posição e olha, tira um traficante de circulação, no outro dia tem outro. Essa história a gente vai atualizar ao longo do Alô Espírito Santo de hoje, minha amiga Dani Cariello. É uma saga, né, Arleson? Você mora na região, é o que o Arleson explicou. A pessoa só quer chegar em casa em paz. Não é isso, meu amigo, que a gente quer quando a gente sai do trabalho. Tô cansada, quero ir em casa, chegar, tomar um banho, comer uma janta, fazer um negócio. Aí você passa lá, tem que ver os meninos de vó, você sabe, né? 15, 14 anos, muitas vezes com um fuzil mais chique do que o da polícia. A gente sabe, com a arma ali em punho. Ô, licença, pedir benção ali pros caras. É muito ruim, gente. É muito ruim conviver com isso. Que bom, então, que a polícia tá fazendo essas ações. Mas, como a gente viu na reportagem aí, enquanto fica essa guerra, né, do tráfico de drogas, tem crianças pagando pato, tem gente de bem pagando pato. É um inferno mesmo, viu? Daqui a pouco o Arleson volta com outras informações. Fica aqui comigo. Uma menina de 12 anos fez uma revelação terrível para a mãe, que não pensou 2 vezes e chamou a polícia para o marido. Você de casa já deve estar imaginando que revelação foi essa, porque infelizmente é uma novela que se repete. Fábio Gabriel, bom dia. Conta pra gente o que aconteceu com essa menina. Olá, Dani, bom dia para você, bom dia para quem está nos acompanhando nesse momento. Infelizmente, mais um caso de violência sexual contra crianças e adolescentes. Uma menina de apenas 12 anos, Dani, procurou a sua mãe e informou que o próprio padrasto teria ali abusado dela, passado as mãos em suas partes íntimas e também em seus seios. E é claro, Dani, que uma notícia como essa vai deixar qualquer mãe apavorada, vai deixar ali a mãe transtornada, mas essa mulher, Dani, ela teve uma atitude de coragem e acionou imediatamente a polícia, que foi até o local e prendeu esse suspeito. Dani, tanto o homem e também quanto a vítima e a mãe da vítima foram levados até a delegacia regional de Cariacica, esse fato que aconteceu nesse município da região metropolitana. E a gente também se depara, Dani, diante dessa situação. Eu fiz um levantamento que aponta, né, esse levantamento apontou que cerca de 85% dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes no país são cometidos por pessoas da própria família
ou então de amigos ou familiares das vítimas. E a maioria desses registros, Dani, infelizmente, acontece dentro da própria casa dessas crianças e adolescentes. Mas essa mãe, Dani, ela teve uma atitude muito importante. Ela simplesmente, imediatamente, ela acionou a polícia e denunciou o próprio companheiro. E a gente não pode deixar de esquecer, no início desse ano, Dani, nós mostramos aqui no Alô Espírito Santo um caso onde eu não vou chamar um sujeito desse de homem jamais, mas um criminoso, um pilantra, estava abusando das próprias filhas e também da enteada. Ele foi preso enquanto ele trabalhava no município da Serra e uma das vítimas, Dani, tinha apenas 7 anos de idade. Daqui a pouquinho eu vou trazer os detalhes dessa reportagem. A mulher, ela foi à delegacia e eu vou dizer o que aconteceu com esse sujeito que cometeu essa atrocidade, Dani. Mas o que vale a gente destacar aqui é que essa mulher teve um papel muito importante. Ela denunciou imediatamente e é o que deve as pessoas, no caso, as mulheres que acontecem ali de presenciar esse tipo de violência, é o que elas devem fazer, Dani. Denunciar imediatamente a polícia para que tais fatos não aconteçam e que infelizmente a gente tem presenciado aqui no estado, Dani. Exatamente, Fábio, Gabriel, até para que não aconteça algo ainda pior com essa menina de 12 anos, né? Como ele disse, tem tantas histórias aí de meninas de 7, 8, 9 sendo abusadas. Meu Deus do céu, a gente volta daqui a pouquinho, Fábio. Um homem foi preso após invadir uma casa e ainda tentar abusar de uma mulher grávida. Quando eu digo que não tá fácil ser mulher, não é adulta, adolescente, criança, é qualquer fase da vida. Uma mulher grávida, gente. Eu vou chamar o Patrick Sanches, que tem mais detalhes dessa história. Bom dia, Patrick, é com você. Bom dia, Cariano. Bom dia também para quem acompanha o Alô nesse momento. Pois é uma situação revoltante. É impossível você ouvir essa história e não ficar indignado, não achar nojento essa situação que essa vítima, essa mulher passou. Esse caso aconteceu em Cariacica-Sede. A vítima é uma mulher de 26 anos de idade que está grávida. Sim, está grávida. E foi vítima de uma tentativa de abuso sexual por parte de um homem de 34 anos de idade. E a forma como isso aconteceu piora ainda mais a situação, porque, Dani, ela estava em casa, dormindo na sua cama, quando de repente acordou com esse homem já dentro do seu quarto. Ele invadiu a casa dessa mulher durante a manhã, entrou, foi até o quarto dela e quando ela acordou, Carielo, é até difícil falar isso, ele estava já com as calças abaixadas, arriadas já, pelado praticamente, e segundo ela, já pronto para voar em cima dela, para não dizer outra palavra aqui, que realmente é muito pesada a situação. Imagina o desespero dessa mulher. Ela contou para nossa equipe, a gente conversou com ela, a gente localizou essa vítima e ela contou pra gente que achou que poderia perder o bebê de tanto pânico que ela sentiu naquele momento. A sorte, segundo ela, é que o marido estava em casa, para surpresa do suspeito, que não sabia, ele achava que ela estava sozinha. Ela gritou e imediatamente o marido apareceu, chegou a lutar com esse suspeito, os dois chegaram a entrar em uma luta corporal e ele conseguiu conter esse homem, chamou a polícia militar, os familiares dessa mulher foram até o local, a vizinhança também, chegaram lá, conseguiram conter esse homem até os militares chegarem e levarem esse homem preso. E o pior de tudo, Dani, é que segundo ela, tudo isso foi premeditado, foi planejado. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem. João Paulo dos Santos Coutinho, de 34 anos, foi preso pela Polícia Militar neste domingo. Ele é suspeito de ter invadido uma casa e tentado abusar sexualmente de uma jovem de 26 anos que está grávida. O caso aconteceu em Cariacica-Sede. A vítima relata o susto ao ser acordada com o suspeito dentro do seu quarto. Eu estava dormindo, né? Aí eu ouvi um barulho. Aí quando eu acordei, ele já estava indo em direção à minha cama, pelado, sem roupa, para subir na cama, né? Foi onde eu acordei e chamei meu marido. Aí meu marido acordou e conseguimos segurar ele até a polícia chegar com a ajuda dos meus parentes. Ela conta que o pior só não aconteceu
pois o marido estava em casa naquele momento. Eles entraram numa pequena luta corporal, né? Pelo fato dele tentar induzir a gente que a gente estava entendendo errado. O cara estava sem roupa, pelado, mas ele queria fazer a gente entender que a gente não estava vendo aquilo. Aí meu marido ficou nervoso e entraram meio que uma luta corporal. Foi onde minha família chegou e segurou ele para não acontecer o pior. De acordo com a vítima, o crime pode ter sido premeditado. Ela relata a surpresa do homem quando se deparou com a presença do marido dela dentro de casa. Isso é uma pessoa que conhece a gente no dia a dia. Acredito também que foi premeditado pelo fato dele saber que até então morava eu e minhas filhas e sempre me ver na rua, sempre mexer comigo na rua. Quando ele viu meu marido atrás de mim, eu vi que ele teve a reação de surpresa, ele ficou surpreso, ele não sabia. Eu acredito que, na verdade, ele entrou na esperança de achar eu e minhas filhas sozinhas. O suspeito é nascido e criado aqui no bairro, conhecido por todos aqui da região. E os relatos dos moradores são os mesmos. O bairro aqui é muito tranquilo e nunca teve problemas de segurança, mas este homem sempre causou problemas assediando mulheres nas ruas. Inclusive, segundo os moradores, ele já foi advertido várias vezes porque as pessoas não estavam tolerando mais o seu comportamento. Porém, mesmo assim, o suspeito não parou. Ele já tem costume de fazer isso aqui na região, né? Todo mundo já conhece ele por esse tipo de coisa. E ele não é muito confiável. Inclusive, já fez isso com uma vizinha minha. E nada foi feito. Só que dessa vez eu espero que a justiça seja feita, né? A vítima chegou a temer pela perda do bebê. Uma sensação muito horrível, inclusive eu passei muito mal. Fiquei até com medo de perder o bebê, porque foi realmente muito assustador. Ainda mais me colocar numa posição dessa, né? Um estresse muito grande. Um estresse muito grande. De acordo com o que consta no boletim de ocorrência, o suspeito já tentou invadir uma outra casa nesta mesma rua para tentar abusar sexualmente de uma outra mulher, mas não conseguiu. Na época, a vítima em questão optou por não denunciar o caso na delegacia. Um dia após o ocorrido, a grávida ainda está muito assustada. É como se eu estivesse vivendo a cena o tempo todo. Acordei várias vezes à noite. Inclusive, eu não queria dormir em casa, pensei em subir para casa da minha mãe. Mas como meu marido estava cansado, fiquei em casa. Só que foi horrível, foi a pior sensação que eu já senti. Eu espero que a justiça seja feita, que ele não seja solto. E que ele pague pelo que ele fez, não só comigo, porque eu fui a primeira, acredito eu, a denunciar, mas teve várias outras vítimas, então eu espero que ele pague pelo que ele fez. Até a chegada dos policiais, João Paulo foi contido pelos próprios familiares da vítima e também pela vizinhança. Após a chegada da polícia militar, o suspeito foi levado até a delegacia e agora já foi encaminhado ao sistema prisional. Que nojo, né, acompanhar a situação dessa. Que nojo. A mulher grávida dentro de casa já é mãe de outras meninas e o cara se acha no direito de fazer isso por queira, né? Porque, pelo visto, na rua ele já era conhecido como um cara desrespeitoso, um assediador, um homem que não respeitava as mulheres. A gente fica aqui torcendo para que esse tipo de gente se dê mal, seja preso, seja pego, enfim, porque não dá mais, né? Agora tá perigoso até ficar grávida dentro de casa e alguém te estuprar, pelo amor de Deus. E olha, atenção, hein? Acaba de ser enterrado o corpo do policial rodoviário federal que matou a ex-namorada, a comandante da Guarda Municipal de Vitória. Américo Soares estava lá e ele tem mais informações pra gente. Américo, bom dia. Como é que estava esse enterro, hein? Porque velório e enterro costuma ter muita tristeza, muita lamentação, mas nesse caso, você chegou a conversar com alguém? Como é que estava a família dele? Ótimo dia para você, Dani. Pois é, nós estivemos lá, esse enterro ele aconteceu no cemitério de Carapina, lá na Serra, e esse velório tinha acabado de acontecer lá em Jardim Limoeiro. Nós chegamos, ainda aguardamos um tempinho ali até os carros começarem a chegar, um ônibus trazendo também a população, vizinhos, também esteve presente. Entre as pessoas que estavam lá, Dani, é importante destacar familiares, amigos, vizinhos, até mesmo alguns policiais rodoviários federais, sem a presença de nenhuma viatura, né? Nós tentamos contato lá, além dessas pessoas. Por serem um caso de grande repercussão, acredite se quiser, até mesmo curiosos também estavam presentes. Conversamos com uma conhecida de uma vizinha da família. Ela destacou
que a família do Diego, né, o Diego Oliveira de Souza, de 39 anos, que é esse policial rodoviário federal, essa família estava transtornada, principalmente o pai do Diego. Durante o período que a gente esteve lá, aguardamos mais ou menos uns 45 minutos até começarem a chegar, e todo esse funeral ele durou pouco ali, em cerca de 1 hora, mais ou menos, foi até bem rápido. Só que durante essa 1 hora, o pai do Diego, ele desmaiou diversas vezes dentro do cemitério. É um caso que ganhou repercussão, como eu falei, são aí 2 enterros que tivemos aí, né, uma história trágica, aconteceu na madrugada de segunda-feira. Deise Barbosa, comandante aí da Guarda de Vitória, de 37 anos, acabou sendo assassinada. E claro, né, também ali do lado dela, o Diego também estava e também acabou morto nessa situação. Segundo a apuração, Dani, importante a gente também retomar aí esse caso. É um caso que a gente está cansado de falar aqui no Alô Espírito Santo, em toda a programação da TV Sim SBT, que é essa violência contra a mulher, tentativas de homicídio, feminicídio. Todo o caso aconteceu muito rápido. Segundo as informações e as investigações da Polícia Civil, Diego teria escalado, né, entrado até ali a varanda da casa que pertencia ao pai da vítima usando uma escada. Ele estava portando diversos objetos: álcool, isqueiro, faca, chaves de ferramenta. Isso são indícios de que o crime ele teria sido premeditado. Repito, isso ainda está sendo investigado. Tem uma coisa também, Dani, que é importante destacar, por que você perguntou sobre a família do Diego. Porque a mãe do Diego chegou a comentar que ela iria até a delegacia para representar contra o filho, porque a Deise estava avisando a ela que estava sendo ameaçada pelo ex-companheiro. Vendo essa situação, ela não poderia deixar que isso acontecesse. Pois bem, vou te passar o cenário que a gente encontrou quando a gente chegou lá no funeral. A mãe e o pai estavam desolados. Como eu disse, o pai tinha desmaiado diversas vezes, não chegou a conversar com ninguém. A mãe, ela estava cumprimentando as pessoas, recebendo abraços ali de familiares, mas também não quis conversar com nenhuma equipe de imprensa. Diego era policial rodoviário federal, como eu já disse, e tinha também aí uma investigação em torno dele sobre tentativa de estupro. Dessa vez a vítima era uma colega de farda, só que apesar disso ele continuava trabalhando normalmente. Era retratado, né, por algumas pessoas como uma pessoa um tanto quanto violenta, Dani, mas eu repito, tudo ainda está sendo apurado pela Polícia Civil. Esse caso aconteceu na madrugada de segunda-feira e nesses últimos dias foram de dores aí para as duas famílias. Claro, a gente não vai medir sofrimento de nenhuma das duas famílias, só que a gente vem acompanhando o caso por aqui, viu? Pois é, Américo, a gente vem acompanhando o caso. Eu quero até perguntar a você de casa, dormiu bem essa noite? Eu não dormi porque foi um dos casos mais indigestos que nós acompanhamos, né? Ontem no Alô a gente deu toda a atenção necessária a esse caso, né? Que gerou tanta comoção, tanta revolta, por a gente estar falando aí de uma mulher que estava na linha de frente do combate à violência contra a mulher, uma mulher que conseguiu o posto de comandante, né, da Guarda Municipal de Vitória, uma mulher importante para a segurança pública daqui da nossa capital, e foi morta assim, ó. O cara matou, aí, ó, a Deise, um sorriso bonito, uma mulher que tinha presença onde chegava, né? Ela costumava dar muita entrevista, muito simpática, muito querida, tem muita comoção nas redes sociais. E aí o cara vai e faz isso. Um policial rodoviário federal, né, que também é um cara que ocupa um cargo importante na segurança pública, né? Deveria ser uma pessoa instruída para proteger. Ele não pensou na mulher, ele não pensou na família dela e nem na dele, que tá lá, ó, no enterro, todo mundo sem palavras, não consegue conversar com a imprensa. Detalhe, o Diego também deixou uma filha, também deixou uma menina. Ou seja, que história essa menina vai contar para as pessoas de quem foi o pai dela? Olha o tamanho dessa tragédia. A Deise deixou uma criança sem a mãe, né? E várias pessoas me mandaram mensagem que a Deise era uma mãezona, super carinhosa e tudo. E o Diego também deixou uma filha, mulher, uma menina, sem o pai. É realmente assim uma história que ainda não desceu na nossa garganta, viu?
E o policial rodoviário federal Diego Oliveira de Souza já era investigado dentro da própria corporação. Ele respondia a um processo administrativo por importunação sexual. Quem vai trazer os detalhes é o Arlisson Schneider. Pois é, Arlisson, o cara já tinha um histórico complicado aí, né? Já tinha um histórico complicado e aqui tem alguns pontos que a gente precisa entender, né, Dani? Porque esse PAD, né, esse processo administrativo, segundo a PRF, começou em meados de 2025. Eles não precisaram para a gente qual mês seria. E esse PAD, nesse processo administrativo, ele foi aberto assim que esse caso foi descoberto. Segundo relatos, o Diego ele era investigado por tentar estuprar. É isso mesmo, estuprar, ter uma relação sexual à força com uma colega de farda. Dani, se ele não respeitava uma colega de farda, o que esse Diego não já deve ter feito aí afora, né? E a coisa só não aconteceu porque ela conseguiu se desvencilhar daquela situação, falando, olha, você está tentando me estuprar. E o Diego, assim, como toda pessoa psicopata, como toda pessoa criminosa, ele ficava, mas por que você não quer ficar comigo? Numa tentativa de manipulação acerca dessa colega de farda, querendo usar de palavras bonitinhas, mas ele chegou a tirar o colete dela, chegou a tirar o cinto tático dela, agarrou ela à força, só que ela conseguiu sair e pedir ajuda. Meados de 2025, a gente não sabe qual mês que isso daí aconteceu, mas Dani, será que é tão difícil, tão complicado apurar um caso de tentativa de estupro, que é gravíssimo, dentro de uma corporação? A gente sabe que o suspeito, ele tem direito à defesa, direito ao contraditório, mas será que é tão complicado você ouvir vítima e suspeito e chegar a uma conclusão? Será que é tão complicado assim apurar um caso de tentativa de estupro dentro de uma corporação policial? Bom, esse PAD estava acontecendo, ele não vai ser punido. Afinal de contas, está morto, está enterrado. Esse assassino de mulher foi enterrado e, de acordo com a delegada, o Diego, ele era um rapaz problemático e isso só aconteceu porque ele não aceitava o fim do relacionamento. Se dá um chute nessa árvore aí, cai mais podre dele, viu, Dani? Cai, Arlisson, cai. E fica esse questionamento, né? Será que era tão difícil apurar? Um ano, né? Eu não estou falando de investigar, procurar localizar um estuprador, não. Ele está ali, na corporação, à disposição, bonito, fardado, né? Registraram, ou seja, já tem esse problema de caráter, talvez podia ter tido um desfecho diferente, a gente não sabe, né? Mas, enfim, Arlisson, obrigada, viu, pela participação. E tem muito mais no programa de hoje, em 10 segundos, tem flagrante na tela. Alô, Espírito Santo, oferecimento. Loja do Thor. Mega inauguração Loja da Barra do Jucu, dia 1º de abril. Não é mentira. Você vai ver agora um flagrante que chama atenção. Uma mulher foi atropelada. Olha a imagem rodando, ó. Pelo visto, estava chovendo, né? Todo mundo com sombrinha e, de repente, olha lá, gente. Que isso? Caramba! Não é possível que esse motorista não estava enxergando ou ele... Olha lá, tadinho, machucou. Coitada, não levantou rápido, não. Elisângela Ramos, tô achando essa cena forte, menina. Como é que foi que isso aconteceu? Ei, Dani, bom dia para você e bom dia para quem assiste o Alô Espírito Santo. Pois é, uma cena muito forte, né? E ainda foi registrada por 2 câmeras, né, de segurança. Então a gente consegue ver esse acidente em 2 ângulos diferentes. Como você disse, ela estava caminhando ali, né, na lateral da pista. É uma cidade do interior. Isso aconteceu em Barra de São Francisco, aqui no noroeste do estado. E lá nessas cidades, né, em cidades do interior, normalmente, as pessoas têm esse hábito de
andaram um pouco mais despreocupados, né? Ela não estava caminhando na calçada, mas estava bem na lateral da pista. Aí, nesse momento, o carro passa e atropela ela dessa forma aí tão violenta, né? Eu assisti esse vídeo, Dani, algumas vezes. Inclusive, eu tinha certeza que esse motorista tinha parado, porque a impressão que eu tenho é que um pouco mais à frente o carro para, sabe, na lateral ali da pista. Mas, de acordo com a polícia militar, esse motorista não prestou socorro. Então, se é que ele realmente parou ali um pouquinho, ele deve ter desistido, né, e seguido o trajeto dele. Essa mulher, ela se acidentou, ela ficou com ferimentos pelo corpo, inclusive com corte na cabeça. Depois ela teve que ser levada, né, para o pronto atendimento do hospital lá de Barra de São Francisco e, né, a gente inclusive não teve a atualização ainda do estado de saúde dela. Pelas câmeras de segurança também, de acordo com a polícia, não foi possível identificar a placa desse carro. Foi possível saber que é um Onix branco, mas a placa não foi possível, né, ser identificada. Mas como agora temos cerco, né, inteligentes aí, cerco de segurança, foi possível identificar um carro com as mesmas características, sentindo Aimorés. Esse carro, né, que foi identificado, ele pertence a uma empresa de panificação com endereço em Viana. Então a polícia agora está apurando, né, a todo o caso, segue agora, claro, para a Polícia Civil, para que esse caso aí, essa consequência toda desse acidente, que a mulher foi para o hospital, está machucada, ele, né, assuma aí nessas consequências do ato dele, porque ele podia ter parado, aconteceu, não sabemos o que aconteceu no momento, não estamos aqui para julgar, não é verdade? Mas ele poderia sim ter parado e prestado socorro. E essa mulher, enfim, né, está mais uma vítima de um acidente de trânsito, infelizmente, aqui no nosso estado, Dani. É o que você disse, né, Elisângela? A gente não está aqui para julgar o que aconteceu, por que o motorista não viu a mulher, por que a mulher não quis ir para a calçada. A gente vê que tem um trecho da calçada que está ali bom, ali na frente, que dá para ver que está meio destruída, com sujeira, tem alguma coisa obstruindo lá na frente. Enfim, acidente acontece. Mas por que não voltou para ver se estava bem, né? Para dar uma atenção, quer que eu te leve ao médico? Não. Passou batido. Aí realmente é bem complicado, viu? Elisângela, obrigada pelas suas informações ao vivo. E olha, março ainda não terminou e no mês dedicado às mulheres, você vai conhecer a história da Laila. Entre os desafios da maternidade e a necessidade de recomeçar, ela encontrou na confeitaria uma nova profissão. As gostosuras que ela faz viralizaram nas redes sociais e hoje a Laila é motivo de inspiração para outras mulheres. Há quase 20 anos, o filho mais novo da Laila ficou doente. Ele teve meningite. Na época, ela trabalhava como vendedora de roupas, mas decidiu deixar o emprego para ficar em casa e cuidar do menino. E eu me vi numa situação que eu tinha que parar para ficar em casa para cuidar do meu filho e ajudar no orçamento de casa. Então eu pensei, o que eu poderia fazer para estar ajudando no orçamento? E eu me lembrei que eu gostava de fazer bolos desde criança, já fazia bolo em casa quando eu era solteira, criança, na casa da minha mãe. E aí eu falei, por que não tornar isso como uma fonte de renda? E aí eu comecei a fazer para os vizinhos, amigos, parentes. E aí depois eu me especializei como confeiteira. Hoje estou formada em Masterchef em confeitaria. Com o tempo, as encomendas foram aumentando. O que começou de forma simples foi ganhando força. Um cliente indicava para o outro e o que era uma renda extra acabou se transformando na principal fonte de renda da família toda. O meu esposo também, um período, ficou desempregado, há 10 anos atrás. E aí ele veio para me ajudar nesse período que ele ficou parado e nunca mais ele voltou para a empresa. Continuou trabalhando comigo. Não precisou, aí nós hoje trabalhamos juntos. A Laila chegou a vender os bolos numa confeitaria, mas a parceria não deu certo e ela precisou se reerguer para não entrar numa depressão. Com força e determinação, ela decidiu recomeçar mais uma vez. E realmente eu dei para mim mais uma chance. Eu falei, vai ser mais uma vez que eu vou tentar na confeitaria. E aí eu tive ideia de vender bolo na rua. E aí foi aonde que agora deu super certo. Tem gente que faz fila para garantir um pedaço.
E olha, nesse vídeo tá chovendo e nem assim o povo desistiu. Mesmo com a chuva. Meu Deus, estão em cima. Os clientes começaram a gravar vídeos elogiando o trabalho dela. Os bolos chamaram a atenção nas redes sociais e a história da empreendedora capixaba acabou viralizando. O bolo retrô dela é sabor de infância. E os demais, você não sente o sabor. Tipo assim, aquele bolo artificial. E nesse aí, eu virei fã. E toda sexta a gente vem, no sábado a gente vem. Hoje, o carro-chefe da confeiteira é o bolo retrô. A ideia de investir nesse estilo surgiu durante um almoço de domingo em família. Foi uma ideia do meu irmão, que ele falou, por que não voltar a fazer aqueles bolos antigos? Só que a ideia dele foi o tamanho, né? Fazer aqueles bolos grandes. E eu falei, não é só no tamanho de bolo grande, mas sim no sabor, na aparência, na textura. Então, os bolos hoje que eu produzo, eles são exatamente como os bolos antigamente. A massa escaldada, o recheio ele é artesanal, porque nós compramos as frutas lá no Ceasa, fazemos as geleias, compotas dos nossos recheios e botamos o nosso bolo, molhamos nosso bolo com guaraná, igual antigamente, e aí fazemos a cobertura de glacê mármore, que é aquele com suco de limão. E eu disse para ela que eu não me lembro como é que é o sabor desse doce. Apesar do que eu não sou tão novinha assim, então eu não lembro. Posso experimentar? Pode experimentar. Bom, vou pegar aqui uma fatia. Já começa por essa diferença aqui, ó. Não é aquela fatia folhinha de papel, não. Fatia de respeito. Você me ajuda aqui? Ó. Ela falou que tem diferença na massa, no recheio e até no glacê, né? Esse é de? Abacaxi. Abacaxi de Marataízes. É doce, 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 parece que tem mel. Dá pra perceber mesmo. E ele é molhadinho, né? Molhadinho, com guaraná. Nossa, gente, isso aqui é bolo da minha festinha de 8, 9, 10 anos. A rotina de produção é intensa. Toda noite, a Laila sai para entregar 16 bolos. Ao todo, são cerca de 200 quilos de bolo. Uma produção feita com muito trabalho e muito carinho. A história da Laila mostra que entre massas, recheios e coberturas, acreditar em si mesma também pode ser uma receita de sucesso. Hoje, ela quer ajudar outras mães atípicas a realizarem sonhos. Que você, mulher, que está assistindo essa matéria agora, confia no seu potencial. Confia que você é capaz, que jamais você possa desistir dos seus sonhos, porque primeiramente Deus, depois você. Que seja feliz, porque você merece. Que respiro, né, gente? Em meio a tanta história de violência contra a mulher, de mulher sofrendo. Olha aí que legal, que a mulher seja feliz, não desista dos seus sonhos, que foi o que a Laila fez. E eu sei que eu matei muita gente de inveja, hein, com aquele bolo retrô. E olha, daqui a pouquinho você vai conhecer a história da Major Elizabeth, mãe militar e comandante. Ela enfrenta missões de risco e prova que mulheres podem ir cada vez mais alto. Você não pode perder, hein? E olha, gente, uma influenciadora capixaba teve a casa invadida e furtada. Vários itens foram levados. O prejuízo poderia chegar a R$20 mil, mas a polícia agiu rápido. Quer ver só? Vamos ver na reportagem. Uma manhã que era para ser tranquila virou pesadelo. Criminosos invadiram a casa de uma influenciadora colatinense. Pelas imagens registradas por uma câmera de segurança, dá para ver a calma com que o grupo age. Sem pressa, eles entram e escolhem o que vão levar. Malas com objetos de valor que foram furtados são colocadas no carro. Em seguida, eles vão embora tranquilamente. Reviraram tudo, ó. Roubaram o PlayStation. Olha isso. Olha a bagunça que fizeram, procurando dinheiro, né? Levaram minha carteira. Ó. Olha isso. Olha isso, se tem condições. Meu Deus do céu, olha o que fizeram com a minha casa.
A casa furtada é essa aqui, que fica no bairro Jardim Planalto, aqui em Colatina. De acordo com a influenciadora, ela saiu de casa junto com o marido. Ela ia ao salão de beleza escovar o cabelo. Quando ela voltou, cerca de 1h30 depois, ela topou o portão arrombado e a casa completamente revirada. Vários itens haviam sido levados, um prejuízo que poderia chegar a R$20 mil. Simplesmente nós saímos, eu saí para ir no salão, olha o que fizeram na minha casa. Entrou ladrão aqui, olha isso. Olha o rebu que fizeram aqui na minha casa. Roubaram o PlayStation. Além no videogame, entre os itens levados estão perfumes importados, dinheiro em dólar e euro, joias, óculos e bolsas de luxo e outros objetos. A polícia militar foi acionada e, com base nas imagens, conseguiu identificar o carro usado pelos criminosos. Mas, ao consultar a placa, veio a surpresa. O carro era clonado. Primeiro, a Polícia Militar do 8º Batalhão, junto com o seu serviço de inteligência, que fez as diligências no intuito de identificar o veículo. A partir do momento que nós identificamos o veículo, entramos em contato com o proprietário, que informou que o veículo dele no estado de Minas, essa informação chegou através da Polícia Militar de Aimorés, que nos apoiou, informou que o veículo dela estava na garagem. Ela, inclusive, mandou uma foto para a gente do veículo dela na garagem dela. Então, constatou-se que o veículo era clonado. A partir daí, começou uma força-tarefa. Polícia Militar do Espírito Santo e de Minas Gerais, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal atuaram juntas e conseguiram localizar os suspeitos já em outro estado e também recuperar grande parte dos produtos. Imediatamente foi informada a Polícia Civil, que fez um belíssimo trabalho com os investigadores da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio. Informaram a Polícia Rodoviária Federal, formou um cerco e conseguimos aí lograr êxito e deter o veículo em Campo dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Durante a abordagem, 2 homens foram presos. Um deles ainda tentou quebrar o próprio celular. À primeira vista, são só 2 pessoas. Mas há a possibilidade do motorista, que havia um motorista, porque no vídeo que é colocado, você percebe que os 2 indivíduos, eles entram no veículo, um de um lado e um no carona, e eles saem. Pode ser que haja um terceiro elemento. E na detenção dos 2 indivíduos, nos 2 indivíduos, um tentou até se desfazer do celular, jogando no chão, quebrando, para que futuramente comprometesse as investigações. De acordo com a polícia, o crime pode ter sido planejado. Eles sabiam de toda a trajetória do dia a dia da vítima. Por isso eles vieram especificamente para conduzir, dá a entender que eles vieram especificamente. Tanto é que foi constatado que eles passam sentido Colatina por volta de 9h30 ali em Baunilha, aproximadamente. Ou seja, eles chegaram justamente no horário em que a vítima não estaria em casa. Eles sabiam da rotina da vítima. Agora cabe à Delegacia de Campo dos Goitacazes, juntamente com a delegacia aqui de Colatina, que eles vão entrar em contato e poder levantar os dados. Quem realmente são, se eles pertencem a alguma quadrilha, que aparentemente eles não estão sozinhos. Uma resposta rápida das forças de segurança que terminou com prisões e recuperação dos bens. Um caso que, para Rita, também serve de alerta. Sair de casa, vocês que têm filhos também, cuidado com os filhos. E a gente ficar sempre atento, né? Quem vai entrar na casa da gente, quem está entrando na casa do vizinho. Porque eu mesma, se eu visse na casa do meu vizinho, igual se eu visse um carro parado, eu não ia nem perceber, gente. Porque às vezes a gente não fica prestando atenção. Eu, por exemplo, não presto atenção nesses detalhes, sabe? Mas isso tudo serve de lição pra gente, né? É pegar o limão. Nada, né? A pessoa teve esse desgaste todo, mas tem uma lição, né? Tem um aprendizado, porque eu também sou meio distraída para essas coisas. Elisângela Ramos já chega aqui para atualizar a gente sobre esse caso. Bom dia novamente, Elis. Bom dia de novo, Dani. Olha só,
A gente falou aí na reportagem, né, de acordo com a polícia, cerca de 90% dos produtos haviam sido recuperados. Grande parte, falamos também aí, né, durante a reportagem. A atualização que nós trazemos hoje é que ontem a Rita e o marido dela estiveram lá em Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro, para buscar, né, para recuperar então esses produtos aí que foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal lá na cidade, né, carioca. E aí, nessa busca, eles acabaram voltando com apenas, segundo a Rita, né, segundo a influenciadora, com apenas aproximadamente 50% dos produtos. De acordo com ela, alguns óculos, também bolsas, né, de luxo, que são de marcas e tem um valor, né, de mercado um pouco mais alto, ela não conseguiu recuperar. Mas recuperou dinheiro, né, em dólar, em euro, também recuperou o videogame, né, e outros pertences mais. Ela disse que está feliz mesmo assim, né, com essa quantia. E a gente imagina que, como a polícia disse que pode outras pessoas, né, pode ainda ter mais envolvimento de outras pessoas, pode ser então que esses produtos que faltaram tenha sido parte de pagamento, né? Provavelmente é uma das hipóteses que serão aí, né? Todas as hipóteses serão investigadas pela polícia. Dani. Obrigada, Elisângela, pelas informações, mas que horror, né? Você chegar em casa, tudo revirado, levaram tudo de valor ali que a pessoa batalhou para ter, a PlayStation, um monte de joia, perfume, ninguém merece, né? E a gente fala agora de um crime assustador. A polícia prendeu uma mulher de 23 anos, suspeita de assassinar o próprio avô de 86 anos de idade em Vila Velha. Vamos ver. Um crime que chocou até mesmo a Polícia Civil pela violência e também pelo vínculo entre a vítima e a suspeita. Uma jovem de 23 anos é apontada como responsável pela morte do próprio avô de 86 anos em Vila Velha. Logo após, ela foi vista com um carro em som alto, ela pegando as roupas e brincando como se nada tivesse acontecido, o que demonstra uma mentalidade, uma pessoa que não liga para nenhum sentimento familiar e, além de ter premeditado esse crime, ela cometeu barbaramente esse crime que chocou muito toda a região, né, da Barra do Jucu e os familiares, né? Ainda de acordo com a polícia, o caso começou a ser tratado como homicídio, mas com o avanço das investigações, ficou claro que se tratava de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A jovem tentou dar uma outra versão para o que aconteceu, mas para a polícia não há dúvidas de que foi a neta quem assassinou o próprio avô. A Jamile informou para a polícia que teria matado o seu avô, pois ela foi à sua residência para limpar o fogão do seu Romildo. E o seu Romildo deu um golpe à sua cabeça e, quando ela acordou, ele estava tentando abusá-la sexualmente. Fato esse que foi totalmente contraditório, pois encaminhamos ela ao DML, ela não possuía nenhuma lesão compatível com as agressões e com as lesões que ela estava afirmando, e o senhor Romildo, por outro lado, estava numa posição indicando que ele sim teria sido agredido, teria até tentado se defender. Dias antes do crime, a suspeita estava negociando a compra de um celular, dizendo que o aparelho seria dela de qualquer forma, mesmo sem emprego e nem renda. No dia 25 de novembro, 3 dias antes ao crime, ligou, entrou em contato com uma sobrinha do senhor Romildo e perguntou quanto que ela queria vender o celular. E ela respondeu por R$2.500. E a Jamile falou, então você pode separar esse celular que eu vou comprar esse celular. Ressaltando que Jamile não possuía nenhum emprego fixo e não possuía renda no momento. Após esse fato, o senhor Romildo teria falado no dia 28, no dia da sua morte, com o vizinho que estava muito preocupado porque Jamile teria pegado a bicicleta e certamente teria ido à boca de fome. O senhor Romildo estava devendo a esse vizinho, pagou R$200 a esse vizinho e o vizinho percebeu que a carteira dele estava com mais dinheiro. Fato esse que, no momento em que a polícia chegou à casa do senhor Romildo, no dia 30 de novembro, o corpo já em decomposição, percebemos que o senhor Romildo não estava mais com a sua carteira, nem celular, ou seja, começamos a suspeitar que tratava-se de fato de um latrocínio.
A jovem é usuária de drogas e já tinha passagem pela polícia. Percebemos que, através de várias testemunhas que afirmam que ela é usuária de drogas e a sua ficha criminal, ela possui uma passagem por tráfico de drogas. Já foi presa, inclusive. Um prédio de 5 andares precisou ser interditado por risco de desabamento em Vila Velha. Patrick Sanches esteve no local e traz as informações pra gente. Patrick, é com você. Pois é, Dani, esse prédio que fica localizado no bairro Guaranhuns, em Vila Velha, foi evacuado de forma imediata pela Defesa Civil porque ele apresenta riscos de desabar. A situação é bem séria, viu, Dani? A gente vê nas imagens as rachaduras nas paredes, nas colunas, enfim, a situação do prédio é bem delicada e é um prédio relativamente novo, bonito por fora, um prédio que foi inaugurado em 2013 e agora em 2026 está apresentando esse risco de desabar. O detalhe, Dani, é que a Defesa Civil já havia feito uma vistoria no prédio pela manhã para ver como é que estava a situação, porque alguns moradores estavam achando estranho algumas pequenas rachaduras na parede. Mas a Defesa Civil foi até o local, fez ali uma vistoria e viu que não apresentava nenhum risco. Mas avisou os moradores, olha, se piorar a situação, se mudar, aciona a Defesa Civil, aciona o Corpo de Bombeiros de forma imediata. Passaram-se algumas horas nesse dia e os moradores fizeram exatamente isso porque a situação mudou completamente e aí está, como a gente consegue ver nos vídeos, as rachaduras gigantes, né, que surgiram nas paredes e também nas colunas do prédio. A Defesa Civil foi até o local pela noite, viu que a situação era muito séria e pediu com que os moradores evacuassem o local e se alojassem, né, em casas de parentes. Olha, de acordo com a Defesa Civil, 15 pessoas moravam nesse prédio, tiveram que deixar o local. Além disso, 6 famílias que moram ali no entorno do edifício também foram notificadas a deixar as suas residências até que o local esteja estabilizado, que o prédio não apresente mais riscos de cair. E a situação é bem triste, viu? A gente conversou com um vizinho que é praticamente vizinho de muro desse edifício. Ele relatou que não tem comido direito, não tem se alimentado bem, porque está com muito medo do prédio desabar e levar a sua casa junto, que fica literalmente colada com o prédio. A situação é bem delicada, os moradores também não têm uma previsão de poder retornar às suas casas. A gente daqui a pouco na reportagem da Alô vai conferir mais detalhes sobre essa história, Dani. Combinado, então, Patrick, daqui a pouco traz mais detalhes sobre essa história realmente preocupante, né? Você imagina se esse prédio desaba? Misericórdia, tomara que não. Um guarda-vidas acabou preso depois de agredir um casal de idosos aqui no estado. Mas que baixaria é essa lá, ó? Tem imagem lá. Que isso? O homem tá bravo demais. Ele bate a porta lá, vem pra cima do senhor. Olha isso, que guarda-vida mais bravo, gente. O que será que aconteceu? Olha lá, o casal tá batendo boca, tá discutindo. Em vez dele ir embora lá. Que isso, gente. Arleson, o que aconteceu? Que baixaria foi essa, menino? Um pequeno acidente de trânsito lá no balneário de Piúma. Isso aconteceu lá na Avenida Beira-Mar. E olha, o cara trabalha com vida, hein? O cara é guarda-vida. Bom, esse casal que está nesse Fiat Uno, e ainda tem esse detalhe, é um casal de turista, lá de Minas Gerais. O balneário de Piúma sempre muito procurado por turistas. O que eles vão falar para os amigos mineiros deles, hein? Bom, esse casal de turistas, inclusive, eles estavam indo embora de Piúma, voltando para Minas Gerais. Esse homem, 70 anos de idade, conduziu o carro, ele errou uma rua, aí foi dar uma rezinha devagarzinho. Nesse momento, ele acabou dando um totozinho, acabou encostando no carro que era conduzido pelo guarda-vida. Aí, segundo relatos, e a gente vê nas imagens, o guarda-vida ele já saiu completamente descontrolado, falando: vocês vão ter que pagar o prejuízo agora. Vocês vão ter que pagar o prejuízo do meu carro agora, porque o erro foi de vocês. Vocês que deram uma ré sem perceber que estavam dando ré. Bateu no meu carro, eu quero agora X de dinheiro. Aí a mulher: calma, eu pago, mas eu vou chamar a polícia. É um acidente de trânsito, tem que ser feita uma ocorrência para poder acionar o seguro. Aí o guarda-vida, ele ficou com raiva, ficou possesso, partiu para cima lá do carro, botou o dedo no rosto do senhor e fez isso aí com a porta do carro.
sacudiu para lá e para cá, até que a polícia chegou. A polícia chegou, viu esse Fiat Uno obstruindo o trânsito, o que está acontecendo? Aí eles passaram o relato, ó, o guarda-vida estava aqui, estava completamente nervoso, falou que queria que a gente pagasse a situação ali no momento, a gente falou que paga, mas com a presença da polícia, com a avaliação de um mecânico e tudo mais. O guarda-vida já tinha, ó, dado linha dali da situação. Então, como ele estava uniformizado, estava com camisa ali de salva-vida, não foi difícil encontrar. Os policiais foram então até o posto dos guarda-vidas, que fica no município de Itapemirim, e lá em uma praia conseguiram localizar esse rapaz. E de acordo com os policiais, mesmo na praia e diante dos policiais, ele estava ainda bastante nervoso. Foi necessário o uso de algemas para poder conter esse rapaz. Todo mundo foi levado para a delegacia, mas ó, quem teve que pagar o prejuízo no final das contas foi o guarda-vida, que danificou as 3 portas do carro. Cada porta R$ 4.500, ou seja, quase 15 mil de prejuízo numa situação que poderia ter sido resolvida com uma conversa, Dani. As pessoas, elas estão muito exaltadas, estão muito sem paciência. Era um negócio simples que deveria ter sido resolvido numa conversa, mas acabou aí com 3 portas do Uninho, esse Uninho quadradinho ainda, com um bom carro, danificado. Quase 15 mil aí de prejuízo para esse guarda-vida. Bom, o casal já voltou para Minas Gerais e o que eles vão falar para os amigos mineiros deles, hein? O que eles passaram aqui em Piúma, porque o guarda-vida, o cara estava nervoso, viu, Dani? Ah, mas é um cabeçudo, né, Alisson? Desculpa aí, mas é só falando isso mesmo. Quem que nunca bateu o carro, esbarrou ali em alguém, né? Eu, uma vez, a primeira vez que aconteceu comigo, eu chorei. O moço falou, calma, minha filha, isso acontece. Esbarrou. E aí você vai, conversa, resolve, troca o telefone, me dá o telefone do seu seguro, como é que não é? Não! O cara bate, esbarra lá, o casal, né? Enfim, como ele alega, fica nervosão. Vou lá arrancar a porta do carro deles. Mas é uma cabeça de bagre, gente. O que acontece? Vocês vão ter que pagar, se lascou. Porque quem ficou com prejuízo maior foi ele. Passou uma vergonha danada que esse vídeo, se você tá vendo esse vídeo na televisão, meu amigo, já rodou os grupos tudo, né? Inclusive lá da região. Todo mundo tá sabendo que o cara metido a machão, bota dedo na cara de idoso. Ah, pelo amor de Deus, gente, se deu mal em todos os sentidos. Passou vergonha, ficou no prejuízo e se lascou. Quem sabe vai aprender a ter calma no trânsito, né? Esse povo que quer chegar no trânsito, achar que é um UFC, ninguém merece, né? Ninguém merece. Obrigada, viu, Arleson, pelas informações ao vivo. E olha, também teve um acidente envolvendo uma viatura da Polícia Militar. Eu vou chamar a Elisângela. Olha lá a imagem, ó. Nossa Senhora, o carro veio com tudo. Olha lá, chuta pau, atingiu a viatura. Esse sujeito, acho que não estava sozinho, não. Cadê a Elisângela? Vou chamar a Elisângela. Me fala, estava pura? Essa pessoa que estava dirigindo o carro lá e pegou a viatura, estava puro, não? Fala a verdade para mim. Não, Dani, ele estava bem acompanhado, com um pouquinho de álcool no sangue. Um pouquinho de álcool, Dani, olha só, além de beber, dirigiu e ainda fez o quê? Tudo errado, né? Ainda bateu em uma viatura da Polícia Militar. Esse aí, eu vou te falar, viu? Fez tudo que não podia. E isso aconteceu no final de semana, na zona rural de São Mateus, na proximidade ali do quilômetro 41. O carro a viatura, né, da Polícia Militar ficou estacionada em um trecho base ali, que é inclusive um local estratégico usado pelos militares para dar assistência, sabe, fazer o monitoramento ali na área. E do nada me aparece aí esse carro e bate na viatura. Pensa só, os militares ali, né, trabalhando, aguardando ali qualquer chamado e acabaram ainda feridos. Com o impacto da batida, Dani, os dois, inclusive, tiveram ferimentos. Um dos dois, inclusive, teve que ser levado para o hospital
hospital, Roberto Silvares, porque ele estava com suspeita de fratura na clavícula. Já o outro, né, policial militar, ele estava com dores nas pernas. Aí, além da suspeita, né, desse homem estar dirigindo sob o efeito de álcool, também foi feito o teste do bafômetro e foi confirmado que ele estava, sim, deu positivo o teste do bafômetro, estava dirigindo alcoolizado. Então, com isso, ele foi levado para a Delegacia Civil lá de São Mateus para cumprir todas as medidas cabíveis, né, que são de praxe aí para situações assim. E vai pagar, né, pelo que ele fez, pelo ato dele. E a gente fala tanto, né, uma frase tão utilizada por tantos de nós: se beber não dirija, se dirigir não beba. É uma combinação que não dá certo, mas infelizmente nós ainda temos muitas pessoas fazendo isso, né? Não é à toa que o nosso estado está lá entre os, né, acho que o com maiores índices, né, de pessoas acidentadas aí no trânsito. Dani, triste demais. Triste, esse daí se deu mal com força, viu? Pegou logo uma viatura, ainda bem que não teve nada mais grave ainda, né? E uma menina de 12 anos de idade fez uma revelação muito séria para a mãe, que não pensou duas vezes não, e chamou a polícia para o marido dela. Vamos conferir na reportagem. Em mais um caso de violência contra criança e adolescente, um homem de 46 anos foi detido pela polícia em Cariacica nesta segunda-feira. Ele é suspeito de abusar da própria enteada, de apenas 12 anos. Para preservar a identidade da adolescente, nós não vamos informar a rua ou bairro onde aconteceu o fato. Mas, de acordo com a polícia, a menina chegou até a mãe e contou que o padrasto havia lhe passado a mão. A menor informou que o homem havia tocado os seus seios e também as suas partes íntimas. A mãe da menina chamou a polícia. O suspeito foi levado até a delegacia regional de Cariacica. Recentemente, um levantamento feito por um Instituto de Segurança Pública apontou que no Brasil, cerca de 85% dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes são cometidos por pessoas da própria família ou então de conhecidos e amigos das vítimas. E mais de 65% dos registros acontecem dentro da própria casa. E no Espírito Santo, infelizmente, casos do tipo acontecem. Recentemente, um pedreiro foi preso enquanto trabalhava no município da Serra. O homem abusou mais de 10 anos das próprias filhas e da enteada. E uma das vítimas tinha apenas 7 anos de idade. Por telefone, tentamos falar com a mãe da vítima, mas ela não quis gravar entrevistas. O suspeito foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e já foi encaminhado para o sistema prisional. Absurdo, né? A gente volta a falar agora sobre o enterro do corpo do policial rodoviário federal que matou a ex-namorada, a comandante da Guarda Municipal de Vitória, a Deise Barbosa. Os familiares estavam abalados. O corpo de Diego Oliveira de Souza, de 39 anos, chegou ao cemitério de Carapina às 9h30 da manhã, após o velório, que aconteceu em Jardim Limoeiro, também na Serra. O funeral foi assim, calmo e muito reservado. No local, somente familiares, amigos e alguns poucos vizinhos do agente. Durante a cerimônia, muita emoção, principalmente da mãe, do pai e da filha de Diego, que ainda é muito nova. Todo o sepultamento foi muito rápido, durou menos de 1 hora e já havia terminado. Poucas pessoas estiveram presentes. A gente tentou contato com os pais do agente, mas os dois estavam muito abalados e não conversaram com nenhuma equipe de reportagem. Por conta de toda a situação, os dois precisaram de ajuda para andar. O pai do agente chegou até mesmo a desmaiar diversas vezes, ainda dentro do cemitério. Diego tirou a própria vida após assassinar a comandante da Guarda de Vitória, Deise Barbosa, de 37 anos. De acordo com as investigações, o ex-namorado usou uma escada e pulou a varanda do imóvel que pertence ao pai da vítima. Após invadir a residência, ele atirou 5 vezes contra a comandante, que não teve chance de se defender. A perícia identificou sinais de arrombamento na porta do quarto e Deise foi encontrada caída no chão, com marcas de tiro na nuca.
Ainda segundo a apuração da polícia, o suspeito levava ferramentas como alicate, chave de corte, álcool e faca, e também itens como canivete, carregador de munições e isqueiro, o que reforça a hipótese de que o crime teria sido planejado. Após o assassinato, ele tirou a própria vida na cozinha da residência. Segundo relatos, Diego também era investigado por tentativa de estupro. A vítima, nesse caso, uma colega de farda, mas ele continuava trabalhando normalmente. Diego era retratado como uma pessoa de comportamento violento. E sob a dor da perda e o som das sirenes, amigos, familiares e colegas de farda se despediram da comandante da Guarda Municipal de Vitória, Deise Barbosa. Assassinada pelo ex-companheiro, ela dedicou a vida a proteger outras vidas e outras mulheres. O dia amanheceu mais cinza em Vitória. O clima era de comoção e de muita dor. No velório, lágrimas, abraços e um silêncio que dizia tudo. Deise Barbosa Matos não era apenas uma comandante. Era referência, liderança e inspiração para toda uma corporação. Uma mulher que carregava na farda o compromisso com a segurança e no coração o cuidado com as pessoas. Ela era uma menina exemplar, educada, menina estudiosa, trabalhadeira, dedicada em tudo que ela fazia. E infelizmente aconteceu o que aconteceu, né? Eu acho que ela não acreditou, ela defendia as causas das mulheres e ela mesmo não se protegeu, ela não acreditou no que poderia ter sido acontecer. A Deise é uma jovem, primeira mulher comandante da Guarda Municipal, participava de muitos eventos, a gente tem muitos eventos juntos com a Secretaria do município também, em parceria com o secretário de Estado, palestra nas escolas, incentivo as meninas nessa luta de combate à violência, de reconhecer relacionamentos abusivos. A gente tinha um conhecimento com a Deise, fora que ela é de uma comunidade que a gente conhece a família dela, comunidade de pessoa que venceu na vida, né? Do lado de fora, um cortejo marcado por respeito e honra. Viaturas da Guarda Municipal de Vitória formaram um corredor de despedida. Sirenes ligadas não para alertar, mas para homenagear. Em homenagem à comandante da Guarda, senhora Deise Barbosa. Quatro, preparar. Carregar. Fogo! Carregar. Fogo! Carregar. É uma singela homenagem para quem levou o espírito da palavra servidor público. Ela levou o espírito de servir a sociedade, não porque ela morreu mais uma vez, é porque ela vivia de coração aquilo. Na despedida final ficam as lembranças, o legado e uma ausência que ecoa entre família, amigos e toda uma corporação. Uma perda irreparável, né? Todo esse legado dela, esse padrão de qualidade que ela buscou sempre implementar e passar a todos nós, né? E essa luta que ela sempre desempenhou de levar o nome da Guarda Municipal para poder proporcionar segurança para os cidadãos, para as pessoas de bem. E infelizmente ela morreu, Deus levou ela de uma forma pela qual ela lutava, né? Mas com certeza esse legado a gente vai levar esse legado, vai continuar com certeza, vai honrar o nome dela, não vai ser em vão, né, essa luta e todo esse ensinamento que ela nos deixou. Certamente é uma perda irreparável. Deise deixa uma filha e uma trajetória marcada por força, dedicação e coragem. Uma história que não se apaga, mas que segue viva na memória de quem a admirava. A Deise ela é uma mulher que veio de periferia, não perdeu a mãe com 18 anos, não teve o pai, depois com o padrasto. Estudou pedagogia, estudou para passar na guarda, teve a sua filha, tratou, não se vitimizou em momento algum. Ela demonstrou o espírito que é o espírito que a gente espera que as pessoas, né, que elas lutem, e mesmo com todas as dificuldades, ela lutou, ela foi brava, ela continua, né, muito guardada na nossa lembrança, mas eu não estou falando isso porque ela morreu, é porque de fato ela era uma pessoa que vivia o que fazia e fazia com maestria. É estarrecedor, realmente o que aconteceu com a Deise é estarrecedor. E eu estava aqui me perguntando, e a criança, né? E a filha da Deise? Como é que fica na situação dessa, né? Já não tinha os avós maternos, né? E, enfim, a mãe estava ali presente, todo mundo conta que ela era uma...
excelente mãe, dedicada, uma mãe afetiva, né? Muitas pessoas me mandaram mensagem ontem falando disso, da mãe que ela era e agora. A mãe perdeu a guerra contra a violência contra a mulher. É essa marca que essa criança vai carregar e a gente fica aqui pedindo a Deus, né? Pedindo a Deus para que essa menina encontre força em algum, sabe, pela fé, nos familiares que ficam, para poder seguir em frente, porque não é fácil. Se os colegas de trabalho, né, estão nessa comoção toda, nós outras mulheres, né, que já vimos a Deise, que admiramos o trabalho dela, sentimos daqui. Você imagina a filha, gente, a filha dela. Realmente deve estar sendo difícil demais, uma dor imensurável. E a gente volta a falar agora sobre o confronto entre os traficantes e policiais que aconteceu em Vila Velha. Uma pessoa chegou a ser baleada. Vamos conferir agora na reportagem. A Rua Roma, em Barra Mares, é sem saída de estrada de terra. E ali, segundo os próprios moradores, é um local de intenso tráfico de drogas. Durante a madrugada, 4 homens foram presos, um deles baleado. Uma equipe da Força Tática realizava um patrulhamento de rotina aqui pela região quando a equipe de policiais foi abordada por um morador. Esse morador não quis se identificar e ele contou que aqui, exatamente aqui onde que a gente está, um grupo de 4 homens estaria vendendo drogas, traficando. Aqui seria um dos pontos de venda de drogas daqui da região. E que eles estariam armados e ameaçando moradores daqui da Rua Roma. Quando os policiais chegaram no início da rua, de longe eles visualizaram esse grupo e pelo menos 2 homens estariam armados de acordo com o boletim de ocorrência. Os policiais se identificaram, pediram que eles se entregassem e que abaixassem as armas. Só que eles fizeram o contrário. Eles atiraram em direção aos policiais e invadiram uma casa. Os policiais, então, foram atrás desses criminosos. E o tiroteio foi intenso. Foram muitos tiros disparados. Segundo o boletim de ocorrência, a PM atirou pelo menos 48 vezes o vaga de trabalho que vou mostrar pra gente o tamanho desse buraco aqui, um disparo de fuzil que atingiu o muro dessa casa vermelha. Tem uma outra marca de tiro ali também, que o Wagner vai mostrar pra gente. Uma marca de tiro, e foi exatamente aqui, este muro, que esses 4 homens, segundo a polícia, pularam. Os 4 homens pularam este muro para poder se esconder aqui nessa casa. Os policiais então pediram permissão para poder entrar na residência. E aqui no quintal eles já encontraram logo 2 criminosos. Um deles, inclusive, tinha pulado na piscina. Chega aí, vai, de trabalho. Vou mostrar aqui, porque aqui tem uma piscina. Um deles se escondeu dentro da piscina e o outro estava aqui do lado de fora. Um desses homens estava baleado. Por conta da gravidade dos ferimentos, ele foi socorrido pelos próprios policiais e levado para a unidade de pronto atendimento de Viana da Barra, que fica aqui na região. Os outros 2 criminosos estavam escondidos no banheiro da casa. Vocês imaginam aí o terror vivido pelos moradores daqui dessa residência. De um destes homens que estava dentro do banheiro, os policiais encontraram um revólver calibre 38 com 5 munições deflagradas, ou seja, o homem que estava com essa arma atirou as 5 vezes, descarregou o tambor do revólver em direção aos policiais. Aqui no quintal, os policiais encontraram também um outro revólver, também calibre 38. O jovem tem 19 anos. Está internado no Hospital São Lucas, onde deve passar por cirurgia, segundo a avó do rapaz. Que o médico passou que ele não tá bom. Ela conta como ficou sabendo que o neto foi baleado. Meu marido chegou e falou bem assim, você tá bem? Você tá bem? Eu falei bem assim, o quê? O que aconteceu? Ele, não, você está bem, mãe? Eu falei, pode falar. Ele, você entra então. Cara, o cara levou tiro. Eu falei, como? A polícia deu 2 tiros nele. E também contesta a ação da Polícia Militar. Se o tiro tiver pego na frente, de repente eu não estaria, né? Pegou de frente a frente, mas pelas costas, covardia. Atirou ele pelas costas, pegou ele de costas, não foi pela frente. A ação da polícia acontece após um período violento na região, onde pelo menos 3 pessoas foram mortas.
Toda esta guerra está relacionada à disputa pelo controle do tráfico de drogas. No último dia 16, estivemos na região e mostramos uma cena que beira o absurdo e parece filme de guerra. Um homem é colocado para fora do próprio carro e ameaçado. O carro é levado pelo homem, que até então estava de bicicleta, e foi utilizado para resgatar suspeitos que tinham acabado de serem baleados. Lázaro Santos Ferreira e Eiglisson Gomes Lopes, ambos com 25 anos, estavam em uma barbearia quando foram atingidos. O carro roubado era para levá-los para o UPA de Riviera da Barra, mas não resistiram. Minha gente, agora o Thor tem um recado bem especial para você. Quer ver só? Roda aí, diretor! Dia 1º de abril. Não é mentira. A Barra do Jucu vai parar. Alô Vila Velha, Barra do Jucu, a nova loja do Thor. Anota aí, dia 1º de abril. E não é mentira. Vem pra cá. Dia 1º de abril, Barnabela, vou estar aí na Barra do Jucu, em Vila Velha, pra gente inaugurar mais uma grande loja do Thor, tá? Conto com a presença de todos vocês. Não é mentira. Corre e te vejo aí. Tchau, Thor. Para tudo, eu disse cadeira de praia, só 50 conto. Conjunto com 6 taças, 30 conto. Eu disse 6 taças, a 30 conto. Eu disse prato de porcelana Schmidt, só 10 conto é 10 conto. Balança de cozinha, 15 conto. Eu disse balança de cozinha, 15 conto. Eu disse copo sortido, olha que coisa linda, só 20 conto. Sanduicheira, 50 conto é 50 conto. É a loja do Thor. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Alô, Barra do Jucu, o Thor tá chegando, hein? E vai bombar! Você já sabe que na loja do Thor, mais barato, só se for de graça. Entre fardas, decisões estratégicas e o cuidado ali com os filhos, com a casa, uma major capixaba constrói uma história de coragem que redefine o papel feminino em ambientes que normalmente são masculinos. Eu fui bater um papo e conhecer de perto a rotina de uma das pioneiras da aviação aqui do estado. Quando está em casa, a rotina da Major Elizabeth é parecida com a de muitas mulheres. Mãe de 2 filhos, ela acompanha ali de perto a vida escolar do caçula, de 12 anos de idade. Mas numa casa de militar, a disciplina também faz parte da rotina. Videogame, por exemplo, só nos dias e horários combinados. De segunda a sexta não pode jogar. O caçula não pode jogar videogame de segunda a sexta, ele sabe. Então, para poder, quando ele queria, mãe, vou ligar para atualizar alguma coisa do videogame, eu deixei fazer, mas ele sabe dos dias e horários. Tem momentos que ele reclama, ai, minha mãe é muito militar, coloca muita regra. Bem, comigo não reclamou ainda não, mas acredito que às vezes com o pai deve ter falado. A carreira militar, na verdade, faz parte da história da família. Elizabeth cresceu nesse ambiente e acabou se apaixonando pela profissão. Ela entrou para a Polícia Militar aos 19 anos de idade. Eu sou de uma família de militares, pai, irmão, tio, avô, então assim, tem essa influência bem forte na nossa família de militares. Quando estava adolescente, já estava decidida a ser militar. Eu já gostava, eu já acompanhava meu pai em algumas coisas e já tinha esse carinho pela profissão. Quando o dever chama, é a hora da transformação. A comandante do Notaer entra em cena. Aqui no Notaer, a Elizabeth assume uma função totalmente diferente: comandar aeronaves e participar de missões para resgatar vidas, salvar vidas. É uma trajetória que ela começou na polícia há 25 anos e que fez dela uma das pioneiras na aviação da corporação. A aviação nunca foi um sonho de infância, mas se tornou a realização da minha vida. Então, fui caminhando, né? Comecei em 2009, aí fiquei alguns anos como copiloto, todo o tempo numa preparação para realmente ser comandante de aeronave, e mesmo assim tinha comandante por modelo. Então, primeiro eu fui do monomotor, depois do bimotor e de voo por instrumento, então a gente vai subindo os andares na aviação também, assim como na hierarquia militar. O trabalho na aviação policial exige precisão, concentração e muita responsabilidade. Entre voos operacionais e missões de resgate, a Major já participou de situações que ficaram marcadas para sempre na memória.
Um resgate foi de uma menina que se afogou em Santa Teresa. E a gente poder ser realmente a resposta rápida que ela precisava naquele momento, porque em 14 minutos eu decolei daqui, chegamos lá, Santa Teresa, a equipe do SAMU fez a estabilização da vítima e trouxemos a menina com vida. E depois nós ouvimos da equipe médica que se não fosse isso, ela não teria chegado com vida aqui ao hospital. Então, realmente, a gente poder ser o socorro no momento exato é gratificante demais. Você acha que ser mulher nessas horas, né, na hora de trazer ali a nossa humanidade, a nossa sensibilidade, te ajuda de alguma forma? Eu tenho certeza disso. Eu achava que era uma frase clichê, né, da sensibilidade, da delicadeza da mulher, mas não é. Inclusive para lidar com o recurso humano, porque não é fácil. Então tem que ter essa sensibilidade para agrupar essas ideias, esses comportamentos e tentar com que todos trabalhem em prol de um bem comum, para que realmente a gente haja uma organização, a gente haja, que a gente fala de CRM, né? Então que o nosso recurso de cabine seja otimizado. Então eu acho realmente que é extremamente importante e eu utilizo isso. Meus chefes reconhecem isso também, como que eu uso isso no trabalho. Numa área que ainda é predominantemente masculina, a presença de uma comandante mulher também é vista com respeito pelos colegas de farda. O que importa para um comandante não está relacionado ao gênero da pessoa, e sim a capacidade técnica dela de pilotar, de tomar decisões. A gente comenta muito aqui que o bom comandante é aquele que toma as melhores decisões. Então, a decisão a ser tomada, independente do gênero do comandante, é o que mais importa para a gente. Então, nesse sentido, a gente não observa nenhum tipo de diferença, seja comandante homem ou comandante mulher. Depois de 25 anos na Polícia Militar e 17 na aviação, a Major Elizabeth segue fazendo o que mais gosta: voar, cumprir missões, salvar vidas e mostrar que o céu também é lugar para as mulheres. Não existe um local que a gente não possa ocupar, uma profissão que a gente não possa ingressar. Então, eu acho assim, é difícil? É. Então, mas vale a pena. Se é o que você quer, vale a pena. Então, são 17 anos que eu estou aqui vivenciando isso. Eu amo estar aqui, amo o trabalho que realizo. Não foi fácil desde o início. Mas eu falo assim, hoje eu olho para trás, não com tristeza pelo que eu passei, mas pela alegria em ver o que eu venci. Então, é isso que eu dou. Vejam o que a gente pode realizar, não fica focada só nos obstáculos. Que história linda, mulheres que fazem a diferença, viu aí, né? Não fica presa nos obstáculos, não. Vai lá, vence esses obstáculos e faz acontecer. Vamos agora para um rápido intervalo. O Alô volta já já. Preparar um café tem muitos significados. Aquele cheirinho irresistível, o leve sabor de uma boa conversa, o jeito único e especial de cada preparo. E como é bom poder aproveitar tudo isso ao lado de quem amamos. Porque no fim das contas, é muito mais do que uma xícara de café. É proteger o sabor dos encontros. Café Guardião. Sempre ao seu lado. É muito mais sabor e qualidade. Na hora de escolher, você já sabe. Peça Cofrio. Cofrio é muito bom. Peça Cofrio. Cofrio é mais gostoso. É pura qualidade e muito mais sabor. Se a marca é Cofrio, tem muito mais valor. Peça Cofrio. Cofrio é muito bom. Peça Cofrio. Cofrio é mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. Ei, pode se orgulhar, viu? Se tem um estado que se destacou no Brasil nos últimos anos, foi o Espírito Santo. Segue o líder! Líder na geração de emprego, com família prosperando e o comércio girando. Líder na expansão no número de leitos hospitalares e de UTIs. Em SAMU chegando mais rápido, em estradas encurtando as distâncias. Está em todo canto, esse é o nosso Espírito Santo. É motivo pra se orgulhar, é trabalho pra nossa vida mudar. Muda mesmo, com a melhor educação do Brasil, transformando o futuro de geral e a maior redução da violência dos últimos 30 anos. O Espírito Santo é referência em comida na mesa, em qualificação abrindo portas, em exportação crescendo e o interior crescendo junto, com responsabilidade e sustentabilidade. Ninguém fica para trás. É o primeiro até investimento, mais de 20 bilhões de reais, o maior da história, mudando a vida dos capixabas. Governo do Espírito Santo, um estado melhor a cada dia. Vejo aqui que tomou uma decisão difícil e isso está te custando muito caro.
Claro, tirando o sono, dando muita dor de cabeça. Agora eu tenho uma carta aqui que é do seu futuro. Volta para Unimed, melhores médicos, a maior cobertura e estrutura, tudo volta para você. E volta com condições especiais. Liga para mim, 3134-5000. Unimed Vitória. Tudo que é bom a gente quer mais. A Prefeitura de Vitória apresenta a segunda edição do Gastronomia da Samba. O festival está de volta para celebrar aquilo que é da nossa tradição. De 27 a 29 de março, a Praça Getúlio Vargas, no centro de Vitória, será palco de encontros inesquecíveis. É a cidade recheada de alegria, artesanato, comida boa e muito samba. Tudo isso com entrada gratuita. Realização Prefeitura de Vitória, Instituto Panela de Barro, apoio Procon Vitória e Sebrae. O dinheiro muda o tempo todo, mas tem uma coisa que não muda nunca. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Abra sua conta e faça parte. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. É muito mais sabor e qualidade. Na hora de escolher, você já sabe. Peça Cofrio, Cofrio é muito bom. Peça Cofrio, Cofrio é mais gostoso. É pura qualidade e muito mais sabor. Se a marca é Cofrio, tem muito mais valor. Peça Cofrio, Cofrio é muito bom. Peça Cofrio, Cofrio é mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. De abril, a Barra do Jucu vai parar. Barra do Jucu, a nova loja do Thor. Anota aí, dia 1º de abril. E não é mentira. Conto com a presença de todos vocês. Não é mentira. Corre que eu te vejo aí. Tchau, Thor. Para tudo. Eu disse cadeira de praia, só 50 conto. Conjunto com 6 taças, 30 conto. Eu disse 6 taças, a 30 conto. Eu disse prato de porcelana Schmidt, só 10 conto é 10 conto. É a loja do Thor. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Alô Espírito Santo, oferecimento, Loja do Thor, mega inauguração Loja da Barra do Jucu, dia 1º de abril, não é mentira! Meio-dia, 40 minutos, um prédio de 5 andares precisou ser interditado por risco de desabamento em Vila Velha. O repórter Patrick Sanches esteve no local e traz os detalhes pra gente agora. Registros feitos por moradores mostram paredes trincadas e colunas rachadas. Assim está a situação deste prédio, localizado no bairro Guaranhuns, em Vila Velha. O imóvel apresenta risco de desabar e, por conta disso, os moradores foram orientados pela Defesa Civil a desocuparem o edifício imediatamente. Uma equipe havia feito vistoria no local, mas o prédio de imediato não apresentava riscos. Só que tudo mudou de uma hora para outra. A partir do momento que a gente teve essa ocorrência, a informação do CIODES, do que estava acontecendo, a gente acionou a equipe operacional de plantão para vir ao local. Isso no sábado, né? E aí observou, fizeram a vistoria, observaram ainda que não tinha elementos visuais que necessitasse a evacuação do prédio. E a equipe foi orientada, orientou todos os moradores ali, para que caso a situação evoluísse, eles acionarem o Corpo de Bombeiro, que é o órgão de urgência e emergência, e em seguida a Defesa Civil. Por volta da madrugada do domingo, né, por volta de 1h da manhã, isso aconteceu, eles observaram aí uma evolução, acionaram o Corpo de Bombeiro, acionaram a Defesa Civil e nós viemos ao local. E aí sim, imediatamente foi feito aí, até em conjunto com o Corpo de Bombeiro, a evacuação do prédio e a interdição dele. De acordo com a Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Vila Velha, 15 pessoas moravam no prédio e precisaram evacuar o local. Além delas, cerca de 6 famílias que moram em imóveis no entorno foram notificadas para desocuparem suas casas até a estabilização do prédio. Este vizinho, que preferiu não se identificar, conta que está muito preocupado com a situação. Que a gente está vendo a situação do prédio ali, está muito difícil. A gente está muito preocupado, não estou conseguindo dormir. São 4 famílias que moram no meu terreno, nas minhas casas. Deus me livre e guarde, esse prédio vir a cair. A gente vai ter um prejuízo material enorme, né? Pô, tem uma vida aí, uma vida para construir uma casa. E, de repente, a gente tem um problema desse do lado, que não foi
a gente quem criou, entendeu? Pelo fato da evacuação imediata do prédio ter ocorrido na madrugada, segundo a vizinhança, os moradores saíram do prédio do jeito que estavam, deixando seus utensílios para trás, na esperança de que poderiam retornar, mas isso não aconteceu. Segundo a vizinhança, vários objetos e pertences desses moradores ainda estão nos seus apartamentos. Inclusive, alguns animais de estimação ainda estão presos no prédio até o momento. Teve alguém que conseguiu tirar alguma coisa, não, com certeza não tiraram tudo, mas tiraram algumas coisas do prédio, mas a vida da galera tá tudo lá dentro ainda. E os animais, assim, segundo a Defesa Civil, só depois que escorar, que eles vão deixar o pessoal subir para pegar os animais. Agora, só que, tipo assim, poderia chamar o corpo de bombeiro para poder fazer retirada, né? São 2 gatos e acho que 2 passarinhos que tem lá. O responsável pelo edifício contou para a nossa equipe que contratou uma empresa para fazer o escoramento no local para dar mais segurança na estrutura do prédio. Após isso, a Defesa Civil vai avaliar novamente para que os moradores possam retirar os pertences dos apartamentos. Esse profissional de engenharia, que vai ser o responsável pelo esse projeto de escoramento, quando ele o finalizar, entende-se que o prédio está estabilizado para iniciar a obra. Aí sim, nós vamos pedir para que autorizar que, controladamente, né, possa retirar seus pequenos pertences. Não é fazer a mudança, mas retirar aquelas coisas que precisam, né, documentos, remédio, essas coisas assim. O prédio é relativamente novo, foi inaugurado em 2013 e agora, em 2026, apresenta sérios riscos de desabar. O responsável pelo edifício disse que a reestruturação completa do local deve ser finalizada em até 60 dias. Para que problemas como esse não aconteçam com construções, o subsecretário reforça a importância de seguir os procedimentos corretos na hora de construir uma edificação. Na hora de eu construir, eu compro um terreno, eu tenho que me reportar a alguns órgãos para que eu siga um rito administrativo de construção legal. Então, eles devem se reportar. Primeiro, contratar um profissional de engenharia. Ele vai fazer um projeto, né? E talvez ele faça o projeto e ele execute. Talvez ele faça o projeto e um outro engenheiro vai executar. De maneira que os dois têm que estar com sua responsabilidade técnica em dia, né? Para fazer isso. Isso é a primeira coisa. Aí, esse projeto ele é levado até a prefeitura, especificamente lá no órgão de fiscalização urbanística. E aí, sim, é pedindo autorização para iniciar a obra. E quando ela finda, esse órgão de fiscalização urbanística da prefeitura, ele também se faz presente. E no meio desse percurso, durante a construção, ele também pode vir fiscalizar se ele está fazendo alguma coisa errada ou não. Segundo a Defesa Civil, os moradores do prédio estão todos alojados em casas de parentes. As famílias, até o momento, não têm previsão para retornar aos apartamentos. Alô, Espírito Santo! É hora de anotar esse número, hein? 0800 302 0252. Gente, esse aqui é o magnésio puro, 100% natural, 5 em 1. Com colágeno, gente, ele combate dores em geral, tá? A artrite, a artrose, osteoporose, fibromialgia, bico de papagaio e diabetes. Faz bem pra tudo. Pega o seu telefone agora e ligue 0800 302 0252. Compre agora no boleto bancário, já no cartão de crédito. Sabe o que você ganha? Eu vou te mostrar esse lindo smartwatch, aquele relógio chique que se conecta ao celular. Olha que bacana. E mais 30 dias do seca-barriga. E ainda é estimulante sexual. Ligue para o 0800 302 0252. Você é de Serra, Vila Velha, Cariacica, Vitória, Cachoeiro do Itapemirim, Linhares, Guarapari, São Mateus, Colatina, Aracruz, Viana, Nova Venécia e toda a região do interior. Também pode ligar. É 0800 302 0252 e receba seus produtos em casa. Esse é o número da saúde. Previna AVC e infarto. Cuide do seu coração, cuidando de você. Pela última vez, então, 0800 302 0252. Agora a gente mostra um grave acidente envolvendo um carro e uma moto que terminou em morte. Fábio Gabriel tem os detalhes. É com você, Fábio.
Pois é, Dani, terminou com a morte aí desse motociclista que acabou não resistindo aos ferimentos e morreu ali mesmo no local. As imagens, Dani, ela impressionam porque a caminhonete, ela invade ali a contramão da ES 146 em Alfredo Chaves, aqui no sul do estado, e acaba atingindo em cheio a motocicleta, acabando ali matando o condutor dela e ferindo gravemente o homem que estava na garupa. O motorista dessa caminhonete, Dani, ele sofreu ali escoriações nos braços e nas pernas. Agora, Dani, devido à gravidade dessa batida, o garupa, ele precisou ser transferido aqui para a capital através de helicóptero. Agora, o que chama atenção, Dani, nessa história aí, é que um dos homens que estavam nessa motocicleta, ele estava de tornozeleira eletrônica, que com o impacto da batida acabou se rompendo. E de acordo com a PM, os policiais levaram ali aquela tornozeleira até a delegacia da região. Agora, Dani, em relação ao motorista dessa caminhonete, o homem fez o teste do etilômetro que deu negativo para o consumo de álcool, mas ele foi levado em estado de choque ali para um hospital da região. Dani. Grave mesmo, Fábio. Obrigada pelas informações. 12h48. Ótima tarde para você. Te espero amanhã. Tchau, tchau.